Como consertar o cérebro para ter sucesso. Nesse vídeo eu vou estar contando para vocês o que eu venho fazendo há algum tempo que realmente começou a me trazer resultados reais. Porque não sei se você também já passou por isso, que parece que tá patinando, não sai do lugar por mais que você se esforce, tem um ciclo acontecendo. Quando eu consegui entender tudo o que estava acontecendo, quando eu consegui perceber por que a minha vida não ia pra frente, foi muito simples, tá? Mas, aqui nós vamos falar, eu botei o título para chamar atenção, tá, gente? Como consertar o cérebro. Não é que a gente vai consertar tecnicamente, porque o nosso cérebro, ele é fantástico, né? Eu digo que é uma máquina poderosa, muito poderosa. Eu tô um pouco fanha porque eu tô gripada, tá? Mas não vou passar gripe pra vocês, não se preocupe. O que acontece? Primeiro, se você quer começar a ter resultados, se você não tá gostando da vida que você tá levando, isso já é um bom sinal, porque você já percebeu que alguma coisa tá errada. O problema é quando as pessoas, elas ficam anos e anos e anos sem se dar conta que tem alguma coisa errada ali, tá? Só fica repetindo. Ou seja, não vai sair do lugar nunca, porque quando tu não vê, tu não consegue se defender. Isso é um fato, tá? Bom, vamos lá. O que acontece, gente? Primeiro, o que é sucesso? A primeira pergunta que não quer calar. O que é sucesso para você, né? Eu concordo com Napoleão Hill, eu concordo com Earl Nightingale. Eles falam o seguinte: sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. O que isso significa? Porque eu tive que parar e analisar essa frase. O sucesso é uma realização progressiva de um ideal de valor. Por exemplo, tá? O que você quer? Primeira coisa é saber o que você quer. Inclusive já tem vídeo aqui no canal para quem precisa descobrir o que quer. Quem não sabe o que quer, um pouco quer uma coisa, um pouco quer outra coisa, como eu era antigamente. Isso que você quer, para mim hoje, sucesso é você estar caminhando em direção progressivamente a esse teu objetivo. Isso para mim é sucesso. Por exemplo, se eu quero me tornar, sei lá, uma médica, entende? Então, eu tenho que estar consciente de estar todo santo dia fazendo ações, dando um passo, né, em direção ao que eu quero. Porque se eu não começar a caminhar para a direção onde eu quero, eu nunca vou chegar lá. Então, pensa assim, cada um vê o sucesso como quiser, tá, gente? Então, você não precisa concordar comigo nisso que eu tô falando. Agora, o nosso cérebro. A segunda pergunta: por que eu botei consertar o cérebro? Gente, porque a maioria das pessoas, e eu estava também, vivendo no automático. E o pior é que a gente não se dá conta. Imagina que você tá numa prisão, mas você realmente não sabe que tá na prisão. Como é que uma pessoa que tá numa prisão vai sair da prisão se ela não sabe que tá na prisão? Ela não vai fazer o mínimo esforço para sair dessa prisão, né? Então, assim, ó, primeira coisa é entender por que a tua vida tá se repetindo, por que você não consegue sair dessa linha, ultrapassar uma linha do teu teto de ganho, por exemplo, né? Vamos dizer, no lado financeiro, tu tem um teto de ganho, tá? Por exemplo, cada pessoa tem um valor escrito na testa, o quanto ela ganha, e ela não passa daquilo. E se passar por algum motivo, ela vai voltar para o mesmo lugar. Então, o primeiro passo é a gente entender o porquê. É que nem o exemplo muito claro para você é aquela pessoa que não consegue ter relacionamentos duradouros, relacionamentos que realmente trazem valor para ela, sabe? Porque ela sempre acaba atraindo, a gente fala atraindo, né? Atraindo pessoas do mesmo tipo. E isso é consequência do nosso cérebro. E a gente vai chegar ali, tá? Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, né, o nosso subconsciente, vamos dizer assim, a gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. A nossa mente consciente,
Imagina aqui, tá? Nossa mente consciente aqui em cima e aqui embaixo a nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente é onde que a gente decide, onde que a gente raciocina, onde a gente está consciente, né, das decisões que a gente toma. É o nosso senso crítico. O nosso subconsciente, ele só aceita. Ele não tem esse senso crítico, ele só aceita. Tanto é que uma criança até os 5, 7 anos, ela simplesmente acredita em tudo que falam para ela, porque ela não tem esse senso crítico ainda formado. Ela é que nem uma esponja, ela só absorve. No caso da gente, a gente parou de pensar, literalmente. Napoleão fala isso. Por que o homem não tem sucesso? Porque o homem simplesmente não pensa. E eu até custei a entender o que ele queria dizer, mas hoje eu entendo o que ele quer dizer. O homem simplesmente não pensa. Todos os pensamentos que tu tem durante o dia, eles são consequência de... Eles são associações com o teu passado. Não é como se tu realmente estivesse pensando realmente ou tomando aquela decisão conscientemente. Para te ter noção, estudos mostram que a gente age, né, nosso dia, 95% das ações do nosso dia são automáticas. Ou seja, não são decisões deliberadas, não são decisões que a gente realmente está consciente, né, e focado ali. É tudo baseado em fatos ou acontecimentos passados, porque o nosso cérebro, ele cria como se fosse um arquivo, tá? Um grande arquivo. Tudo o que tu experienciou na tua vida inteira, desde criança, e lembra, quando tu é criança, tudo ali pra ti é verdade. Se alguém chegou e disse pra ti assim, tu não sabe fazer nada direito, então tu vai acreditar que tu realmente não sabe fazer nada direito. E quando isso começa a se repetir, isso se torna uma verdade absoluta. E tu se vê assim. Tu não percebe, mas tu se vê assim. Então a gente cria essa autoimagem no decorrer da nossa vida. E essa autoimagem é o que interfere na maior parte dos nossos resultados. Então quando acontece alguma coisa hoje comigo, ou quando eu tenho que tomar uma decisão sobre o meu trabalho, por exemplo, essa decisão, entenda, essa decisão que eu tô tomando não é baseada, não é feita normalmente conscientemente. Porque mesmo que tu ache que tu tá tomando essa decisão conscientemente, o teu cérebro, ele tá te induzindo a tomar a decisão com base na tua programação. Ou seja, em toda essa estrutura que ele criou para proteção. Então ele não quer te sabotar. O teu cérebro, ele não quer te sabotar, ele quer te ajudar. Mas acaba que ele fica desatualizado e acaba atrapalhando a gente ao invés de ajudar. Agora, isso é basicamente para você entender que por que você não está crescendo, tá? Então, o sucesso, você vai determinar o que é o sucesso para você. Porque o título é Conserte seu cérebro para ter sucesso. Ok, então eu preciso saber o que é o sucesso. Então, o que eu pretendo com isso? Eu tenho que ter na minha mente qual é o objetivo, né, do que eu tô correndo atrás, o porquê que eu tô levantando da cama todo dia, porquê que eu faço as coisas que eu faço conscientemente. Então vamos começar a sair do piloto automático um pouquinho, tá? E trabalhar. Então, conserte o seu cérebro. O que significa consertar o seu cérebro? É justamente começar a trabalhar nessa programação, ou seja, inverter. O que acontece? Como é feito isso? Gente, tem duas formas, na verdade, de você substituir paradigmas, crenças limitantes, e eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia já tem esse conhecimento, né, que você não consegue avançar na vida por causa das crenças limitantes, que é justamente esse automático, né, esse sistema aí de proteção que a gente tem. E como fazer isso? Basicamente, ou tu passa por uma experiência muito traumática, né, ou muito forte na tua vida, que acaba engatilhando uma mudança, ou tu faz isso deliberadamente. Qual é a forma de fazer isso deliberadamente? Ou seja, eu decido fazer isso, então eu quero mudar esse ciclo na minha vida, eu quero mudar quem eu sou, eu quero mudar minha vida, os meus resultados, eu quero realmente começar a subir, não quero mais ficar nesse
vai e vem, sabe? É através da reprogramação mental, tá? Provavelmente você já ouviu falar em reprogramação mental. Agora, como fazer isso de forma deliberada? Então, aqui existem pilares, tá? Uma das coisas é que não adianta, você vai ter trabalho, porque nada é de graça realmente. Na verdade, as coisas que a gente tem de graça na vida, a gente não dá valor algum. Pensa na tua mente. A tua mente é uma coisa incrível, você é uma pessoa espetacular, você é a possibilidade em pessoa, você tem capacidade de fazer qualquer coisa que você quiser, mas você não faz. Você simplesmente não faz, mas você pode, só que você não faz. Por quê? Porque você não dá valor pro que você tem de mais incrível na sua vida, que é a sua mente. Entende? A tua família, tu dá o valor pra tua família? Eu sei que a gente realmente ama a família da gente, a gente passa tempo com ela e tudo mais, mas tu já parou pra pensar que talvez não seja o suficiente, talvez poderia ser um pouco melhor, né? As pessoas que a gente ama, às vezes a gente briga por causa de bobagem, de motivo algum, tipo, bobagem mesmo. Então, eu acredito que assim, ó, nada vem de graça no sentido de que você vai ter que tomar decisões, você vai ter que tomar ações, se você quiser realmente mudar isso, mudar esse ciclo na tua vida. E começando por alguns fatores, e como eu disse, tem pilares. Uma das coisas, tu tem que começar a ter consciência das coisas, ou seja, observar. Simplesmente se observar. Por que tu tá fazendo aquilo? O que te levou a tomar aquela decisão? Por que tu não fez aquilo? Cara, isso podia mudar minha vida, por que eu não fiz? Qual foi o medo? Por que esse medo bateu? Da onde ele veio? Porque esse medo, ele vem do nosso subconsciente, ele vem das nossas programações. Só que esse medo, ele não é real hoje pra ti. Entenda, esse medo, ele não é real. Não é como se tu fosse fazer aquilo lá e morrer. Não é um medo de caso de vida ou morte. É um medo de tu sair, o teu cérebro, ele te engana, a modo de dizer, pra te não ir pro desconhecido, porque ele sabe que se tu ficar no lugar conhecido, se tu fazer as mesmas coisas, nada de ruim vai acontecer, até porque tu tá vivo até hoje. Então, quando tu vai em direção a uma mudança, quando tu quer começar uma coisa diferente, vai bater o medo. O que tu tem que fazer é entender, é perceber, entender que esse medo não é real, é ilusório. Esse medo é porque o teu cérebro tá associando com algo do teu passado. Entende? Então, ficar consciente e ser o guardião da tua mente é uma das funções que você vai ter a partir de hoje, se você quiser mudar. A outra coisa é a reprogramação, como eu falei. Só que nada adianta tu começar a repetir só por repetir coisas. Tem jeito certo para isso. Inclusive tem ferramentas maravilhosas. Aqui na descrição eu vou deixar, tem uma ferramenta que eu criei para mim, que eu uso e me ajuda demais, que é o áudio de manhã, um durante o dia e um para noite. Só que ele foi feito de um jeito para conversar diretamente com o meu subconsciente, ou seja, sem o meu senso crítico tentar parar ele, tá? Ele é com PNL aplicada. Eu vou deixar aqui, todo caso, se alguém quiser. E existem ferramentas inúmeras. Gente, tem o canal Manifestamente, que lá tem músicas incríveis também, tá? Eu comecei a minha trajetória, lembra que eu ia falar pra vocês o que eu venho fazendo, né? Que começou essa mudança na minha vida. Eu venho fazendo o quê? A primeira coisa que começou, quando eu senti diferença na minha personalidade, no jeito como eu vejo, interpreto a vida, o lado de fora, o mundo real, que a gente chama, né? O mundo real, foram justamente as músicas. Quando eu comecei a escutar músicas com PNL aplicada, óbvio, tá? É aquele negócio, você precisa entender que o teu cérebro, ele precisa de repetição para criar caminhos neurais. Esses caminhos neurais,
vão ser o que vão dar sustentação pro teu novo eu, pro teu novo começo, tá? Então tem que ter consistência. Gente, eu fiquei meses escutando música o dia inteiro. Não demorou muito para mim começar a perceber mudanças no jeito como eu fazia as coisas, no jeito como eu pensava sobre mim mesma, principalmente. Música é uma ferramenta, mas tem que ser música inteligente, tá? Outra coisa, meditação. Uma das melhores coisas, tu não precisa nem comprar uma meditação, nem ir no YouTube pesquisar. O fato de tu parar 5 ou 10 minutos todos os dias, aí é que tá. Tem que ter consistência. Tudo isso que eu tô falando, para que você comece a mexer nesse teu ciclo, tem que ter consistência. 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, todos os dias, sentar quieta contigo mesmo num lugar e começar a observar o que vem na tua cabeça. Isso é transformador. Ah, parece nada, Cris, mas é transformador. E quando a gente fala para vocês o que a gente tá fazendo para ter resultado, às vezes vocês assistem os vídeos, comentam ou curtem, mas vocês simplesmente ignoram o que a gente faz, ou seja, você não bota em prática também. Eu sei que muitas vezes eu era assim, escutava um vídeo, tem que escrever uma lista no papel. Cara, se a pessoa fez aquilo e para ela deu resultado, por que eu não vou fazer? Vai me cair um braço? Aí eu comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer, começou a vir os resultados. Então é isso, gente, tá? E o que mais que dá para usar como reprogramação? Como ferramenta, a meditação, as histórias com PNL aplicada. Cara, essas histórias, elas entram diretamente no teu subconsciente, sem nenhuma resistência. É como se tu estivesse realmente implantando dentro da tua mente um novo jeito de ser e de agir, tá? As músicas, as tuas ações, isso é muito importante. Tem vários jeitos. Tudo o que é repetição é uma reprogramação. Entenda isso, tá? Óbvio que tem ferramentas com frequência, né? Inclusive essa que eu disse que eu vou deixar aqui embaixo, ela tem uma frequência ali. Por que a frequência? É uma determinada frequência que ela vai ampliar, né, o poder da ferramenta, tá? É para que você realmente se coloque naquele estado. Agora, tudo que você repetir vai ser uma programação mental, tá? Tem ferramentas mais avançadas, mas o simples fato de você repetir todos os dias, por exemplo, ações, né? Cris, eu quero ser mais organizada. Ok, tu quer ser mais organizada, o que tu precisa fazer? Todos os dias, uma pequena ação ou algumas pequenas ações, confirmando para o teu cérebro que tu realmente está se tornando mais organizada. Ou seja, bom, eu não costumava arrumar minha cama. Então, todos os dias de manhã, eu vou arrumar minha cama. Não falha nem um dia. Quando tu estiver arrumando a cama, o que tu vai fazer? Bom, eu sei que agora eu sou uma mulher organizada, eu sou uma pessoa organizada. Então, vamos lá. Vou arrumar minha cama porque eu sou organizada. Confirma essa historinha pro teu subconsciente. Confirma, tá? Quer ser mais estratégica? Todos os dias tu toma uma ação estratégica, confirmando pro teu subconsciente que agora tu é uma pessoa estratégica. Enfim, repetição é uma forma de reprogramação mental. Quando eu digo consertar o cérebro, é realmente consertar isso, esse ciclo, a tua programação mental. Aos poucos, cada ação que tu fizer, tu vai conseguir moldar esse automático e ao invés de ele atrapalhar a tua vida, que é o que acontece com 99% das pessoas, ele vai começar a fazer com que o seu dia seja produtivo, com que a sua casa fique sempre organizada, com que as tuas ações sejam congruentes com aquela realidade que você deseja, com aquele seu objetivo, com o teu sucesso, tá? Então, quando começa a ter congruência, vou te dizer, o que é congruência? Greg Braden fala muito na congruência entre o cérebro e o coração, tá? Entre a gente, quando vai fazer uma meditação, a gente canalizar isso, tá? O que eu digo congruência?
quando eu tô falando em reprogramação, etc., em mudança de identidade, a congruência pra mim é o seguinte: tu tem uma vida dos sonhos aqui que tu criou, tu sabe o que tu quer. O que tu pensa todos os dias, como tu se sente todos os dias, coração, pensamento, cérebro, tá? Tudo aquilo que tu pensa, que tu sente e tudo, absolutamente tudo, o que tu faz no teu dia a dia, tem que começar a entrar em congruência. Por exemplo, quero ser uma pessoa próspera. Aqui na minha vida dos sonhos é uma pessoa próspera. Aí eu fico 2 horas rolando videozinho de morte, de acidente, de falta, de escassez, tu entende? Isso tá te derrubando e você não tá percebendo. Por quê? Porque tu continua reprogramando a tua mente para aquele ciclo antigo. Tu quer reprogramar a tua mente para um novo ciclo? O que tu precisa fazer é entrar em congruência com aquele teu desejo, de todas as formas possíveis que tu conseguir. Gente, os vídeos anteriores, num deles, eu falei sobre como você consegue identificar o que você quer de uma vez por todas. No outro eu falei sobre autoimagem e a importância, o porquê que é tão importante, né? Você cuidar da sua autoimagem, você transformar a sua identidade. E tem o primeiro vídeo aqui do canal, esse eu acho que vai ser o 4º vídeo, se eu não me engano. O primeiro vídeo do canal é, cara, ninguém vai te ajudar, tá? Esquece, ninguém vai te ajudar. Assiste, é só pra você entender um pouquinho. Foi ali que eu comecei a minha trajetória. Vou convidar você para se inscrever aqui no canal nesse momento, porque a ideia é transformar a sua vida. Mas eu preciso que você realmente esteja comigo, tá? Eu preciso que você realmente comece a trabalhar em você mesma. Que não tem como eu fazer para você, não tem como eu trazer os teus resultados para você. Eu vou te mostrar o caminho, tá? Tem um caminho para fazer isso. Inclusive, me lembrei agora, tem uma outra coisa. Eu e meu marido gravamos 1 hora de vídeo onde a gente conta o passo a passo da nossa transformação. Ou seja, a gente dá o caminho bem certinho, tá? O que fazer, como fazer, o que a gente fez exatamente para conseguir essa mudança de vida. Eu ia botar no canal de graça, mas eu disse não, o que é de graça as pessoas não dão valor, simplesmente. Então tá R$14,90, tá? Vou deixar aqui também, que eu me lembrei agora. É só tu decidir, dar um passo de cada vez. Não tem... Quando você entender que você é a fonte e que isso funciona como uma lei, no momento em que tu decide, no momento que tu entende, não tem outro jeito. A tua realidade tem que mudar. Não existe outra forma. Isso é transformador, gente. Eu vou deixar vocês com um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, gente, dá like. Eu quero fazer essas... eu quero ter as metas de like, tá? Então nesse vídeo aqui eu quero conseguir 100 likes. É pouquinho, mas a gente tá recém no 4º vídeo, tá? Na verdade o primeiro, o segundo, o terceiro nem tiveram visualização ainda. Então eu conto com vocês. Grande beijo e até o próximo vídeo.